Já dizia Alexandre o Grande, um exército de leões liderados por uma ovelha perde para um exército de ovelhas lideradas por um leão. E é isso que nós teremos hoje, um leão, um cara que para mim é uma das maiores lideranças que existe hoje no Brasil quando o assunto é governança, quando o assunto é gestão de empresas familiares. Um dos meus mentores, e quando eu soube que ele estaria aqui em João Pessoa, eu disse, eu tenho que chamar esse cara para bater esse papo. Senhoras e senhores, Marcelo Andrade. Olá, Bem-vindo. Alberto, tudo bem? É um prazer poder te encontrar novamente e estar aqui para a gente bater esse papo. Maravilha, meu amigo. O pessoal ele mandou um WhatsApp. Albertão, eu quero tomar um café contigo. Tô em João Pessoa. Eu digo, meu amigo, soldado no quartel quer serviço. Soldado não, respeita a patente, general. Meu amigo Marcelo Andrade, alegria recebê-lo aqui. Eu tenho certeza que, você que está nos assistindo, se prepare. Papel e caneta na mão, que o cara tem muito ensinamento. E Marcelão, antes de mais nada, eu sei que você é um cara que tem uma experiência profissional rica, praticamente já atuou em todas as regiões do país, né, com seus projetos, nos negócios, mas fala pra gente, quem é verdadeiramente Marcelo Andrade? Bom, olá, pessoal. Marcelo Andrade é acho que o principal atributo que eu tenho é ser vascaíno, né, Alberto? Não, tá, pô, Para a gente rir um pouco, porque todo vascaíno é resiliente, né? demais. Então, eu acho que essa é uma primeira. Sou carioca, né? 51 anos e sou engenheiro de formação. Já são quase 30 anos de carreira na área de gestão e governança, especialmente lidando com empresas familiares. E nesse período eu fiz muitas coisas, né? Então, eu fiz carreira numa empresa, onde eu comecei como trainee e saí de lá como sócio-diretor-geral, fui sucessor do fundador dessa empresa. Depois fundei a minha própria empresa, há 10 anos atrás, está fazendo 10 anos agora, esse mês. Nesse interim, eu saí da empresa que eu fundei, continuei como sócio, fiz a sucessão na gestão dessa empresa. Há 2 anos atrás, tive uma carreira executiva como diretor de empresa, enfim. Então, é um pouquinho tem a experiência para a gente falar sobre tudo aí. Mas curiosidade, Marcelo, como que um engenheiro resolveu atuar no mundo dos negócios? Fala pra gente aí, como foi, o que te motivou a não seguir, obviamente, a carreira tradicional de um engenheiro, né? E acredito que certamente colegas na época disseram, pô, Marcelo, cara, você vai abrir mão disso e tal. Existiu isso, Marcelo? Como é que foi? Alberto, eu acho que, assim, posso até frustrar algumas pessoas, mas não foi pensado, não. Não foi planejado, não. Foi um pouco ao acaso, sabe? Eu estava numa transição de carreira, eu me formei no final de 94, em 95 eu tive uma primeira experiência que não foi bem sucedida, e fiquei só 3 meses numa empresa, e aí estava numa transição de carreira, e cheguei numa etapa final de um processo seletivo numa multinacional, e o diretor viajou. Nisso que o diretor viajou, eu estava em outros processos seletivos e uma consultoria estava selecionando trainees, né? E aí eu fui aprovado nesse processo e comecei nessa empresa, aguardando o diretor voltar da viagem internacional que ele tinha feito, nessa multinacional. E aí depois eu estava uma semana nessa consultoria, ele voltou, a psicóloga lá, o RH da empresa, deixou um recado, isso era 95, né? 1995, então não tinha celular ainda, WhatsApp, essas coisas, né? Não tinha nada internet, disso. esquece, né? Deixou o recado lá em casa e falou assim, olha, é para o Marcelo comparecer amanhã, entrevista final, era a última fase, só tinha eu e mais uma pessoa no processo, com o diretor da empresa. E aí eu cheguei em casa, minha mãe me deu o recado, eu falei, mãe, não vou não. Ela falou, você tá maluco, não sei o que, era tipo, proposta para ganhar 5 vezes mais do que eu estava ganhando ali como trainee de uma consultoria. Mas em uma semana eu já tinha me encantado com aquela atividade. Eu falei, não, mais importante que o dinheiro nesse momento é aquilo que eu estou vivendo, né? E aí eu me encantei pela questão de consultor, de negócio, estar cada dia numa empresa diferente, né? E você fazendo parte do processo decisório, né? Então você já tem acesso desde muito cedo, né? Muito treinamento, muita orientação. E aí começou a minha carreira nos negócios. Então foi ao acaso, assim, foi totalmente ao acaso.
graças a Deus, o diretor viajou. Porque se ele não tivesse viajado e eu tivesse passado no processo, eu teria feito outra carreira e não a que eu fiz. Interessante, interessante. Os planos são sempre diferentes da realidade, né? Muitos falam que é importante sonhar, é importante planejar, mas é importante se permitir. E você se permitiu viver. E, obviamente, conhecendo o pessoal, o Marcelo que eu conheço, eu até compreendo que foi o acaso, mas o cara é muito, muito estrategista. E aí você com certeza você foi se posicionando, se estruturando. Pô, preciso melhorar isso, aperfeiçoar aquilo para você certamente crescer na carreira. Não é isso? O que não foi ao acaso, né, é o modelo de decisão, né, da minha decisão naquele momento. Porque naquele momento, com 23 anos de vida, eu julguei que era muito mais importante a experiência que eu estava tendo com pouco tempo ali, era uma semana, mas o que eu vislumbrei que eu poderia ter do que eu já tinha trabalhado em multinacional durante 1 ano e meio, fui estagiário de multinacional, então eu tinha um pouco a experiência de como era a vida numa multinacional. Então eu tinha essa capacidade de fazer esse julgamento. Claro, sendo uma experiência não necessariamente vai ser como a outra, né? Então, assim, isso é o que não foi ao acaso. O modelo mental de tomada de decisão é abrir mão do dinheiro em prol, naquele momento, com 23 anos, da experiência que eu entendia que era muito mais rica para mim do que a multinacional que eu estava no processo poderia me oferecer. Então, assim, isso não é o acaso e provavelmente a maioria das pessoas não tomaria esse tipo de decisão. Então, isso sim é uma decisão que fala um pouco do meu jeito, da minha forma de ver o mundo e de olhar a realidade. Aham. Essa carreira bem sucedida nessa primeira empresa, nessa grande consultoria. E como foi que nasceu, então, Marcelo, a Esmerari Consultoria? Em que momento você disse, eu agora irei empreender? Teve essa fala? Não. Olha só, né? Você vê que as coisas acontecem. Assim, eu já entendia, no momento de carreira que eu estava, eu fiz uma carreira de 18 anos nessa empresa que eu estou contando aqui, que eu ingressei. Então foram 18 anos nessa empresa. Então eu comecei trainee, me tornei consultor, depois consultor sênior, gerente de projetos, fui diretor de projetos, depois fui o sucessor na empresa, me tornei diretor-geral. No meio do caminho me tornei sócio, né? A empresa tinha esse modelo de sociedade, então me tornei sócio no meio do caminho. Então, assim, eu tinha cumprido meus objetivos, aquilo que eu imaginei lá em 1995, em 2011, quando me tornei diretor-geral dessa empresa, eu tinha cumprido todos os meus objetivos, né? Então, para mim, eu já tinha na minha cabeça, naquele momento, eu já tinha uma trajetória empreendedora. Assim, eu já tinha empreendido. Agora eu era sócio de uma empresa, estava lidando com as necessidades de tomada de decisão de todo empreendedor, abertura de novos mercados, trabalhar em novos lugares do Brasil, sair ali do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, né? Então, também alcançar novos lugares, o Centro-Oeste, o Nordeste, né? Então, eram as coisas que eu estava tendo que lidar como principal gestor da empresa naquele momento, né? Então, assim, eu já me sentia dessa forma. Então, mais uma vez, eu vou botar na conta do acaso um pouco de novo, né? Porque naquele momento houve uma divergência na sociedade, né? Com o fundador da empresa, que era o presidente do conselho naquela época, né? Eu tinha feito a sucessão. Houve uma divergência em 2013 e aí a gente entendeu que era melhor a gente fazer uma espécie de cisão da empresa, né? Claro, ele tinha fundado a empresa, a marca continuou com ele, tudo continuou com ele, e aí eu tive que fundar uma empresa nova, criar uma marca nova e começar tudo do zero. Então, isso foi em 2013, surgiu então, há 10 anos atrás, nós estamos aqui em 2023, né? Então, há 10 anos atrás surgiu a Esmerari. Está fazendo 10 anos exatamente nesse mês agora, de agosto. Exatamente. Maravilha. E quais foram os principais desafios? Muitos que nos assistem recentemente decidiram empreender, outros já empreendem há bastante tempo. Mas quais foram, então, Marcelo, os principais desafios, então, 2013, uma nova empresa, uma nova marca? Quais foram os desafios de lançar a Esmerari? Vixe, foram muitos, hein, Alberto? Eu acho que foram até maiores do que eu imaginava, né? Assim, a gente teve um primeiro ano de muita empolgação,
na fundação da empresa. Quando teve a decisão de sair da empresa anterior, eu reuni o meu time, a gente fez um acordo, né? Eu fiz um acordo, a gente não saiu brigado, não saiu nada, a gente fez um acordo de saída e as partes cumpriram o acordo. Eu reuni o meu time e falei assim, olha, tá acontecendo isso e eu tô saindo da empresa. Quero deixar vocês à vontade, se vocês quiserem continuar, ok? Se quiserem sair comigo, a gente vai começar de novo. E todo o meu time, todo o time que eu comandava de consultores, né, da equipe, que eram várias unidades de negócio de consultores na empresa, quis sair comigo, então a gente foi junto começar essa trajetória. Então era um momento de grande empolgação, porque foi uma equipe razoavelmente grande para fundar a empresa, para começar essa trajetória. Então foi um momento de grande empolgação. Mas 2014, 2015, que foram os primeiros anos da empresa, foram anos de crise no Brasil, né? Estava no governo da Dilma, teve o impeachment. Então, assim, foi um momento em que o Brasil cresceu negativamente, né? Então, foi muito desafiador. Nós estamos a Esmerari está no negócio de consultoria, então é tido pelos clientes como investimento, né? Investir numa consultoria para organizar os negócios, para fazer a coisa acontecer. Né? Então, naquele momento, as pessoas seguram. Então, foi um momento bastante desafiador para nós. Então, foi desafiador porque a gente estava com uma marca nova, que não era conhecida. Vamos dizer assim, tinha o desafio de mercado, de captação, de venda, né? de captura de clientes. Também a gente questionava algumas coisas do ponto de vista de metodologia, então a gente também viveu aí nos primeiros anos ajustes metodológicos importantes na nossa atividade. Então, nós fomos fazendo tudo isso aí. Eu diria que os 3, 4 primeiros anos foram momentos bem desafiadores para nós, assim. Para criar essa musculatura e poder entender a dinâmica da caminhada. Em todos os aspectos, né, desafios comerciais, desafios operacionais e desafios financeiros. Tá vendo aí, pessoal? Muitos abrem um negócio. Eu estava essa semana que passou, Marcelo, numa reunião, e a empresária inconformada, angustiada, essa foi a palavra que ela utilizou, disse, mano, fulano, que de fato, não, a minha empresa não está trazendo o resultado que eu imaginava. Eu digo, há quanto tempo a senhora tem essa empresa? Há 9 meses. Eu disse, uai, ainda está engatinhando o bebê. Então, eu passei naquele momento a passar para ela a visão dessa jornada. Olha, por exemplo, pessoal, 3, 4 anos de uma empresa de consultoria que, teoricamente, entre aspas, domina inúmeras ferramentas e conceitos. Então, é muito importante, e eu quero dar ênfase nisso, porque no Brasil, Marcelo, pelo menos é uma visão que eu tenho, existe uma falsa ilusão do modelo vou empreender. Né? O cara pensa que empreender é abrir um negócio e ganhar dinheiro amanhã. Pelo contrário. Então, tem toda uma jornada. É o que você está falando, né? Então, eu fundei a Esmerari, né? Naquele momento. Me acompanhou algumas pessoas, né? O time que estava comigo, Elisângela, né? Que naquela época era minha esposa, ela tinha uma outra atividade na área de saúde, mas para mim era importante que ela pudesse segurar a retaguarda. Ela já tinha experiência em trabalhar na parte administrativa financeira de consultoria, porque ela tinha trabalhado já com isso no passado. Então foi importante, porque ela segurou a retaguarda financeira, administrativa da empresa e me deu mais liberdade para eu focar na parte comercial e operacional. Então, mas tinha 18 anos de experiência em gestão, 18 anos fazendo negócio, e não era assim uma experiência rasa. Eu tive todas as posições no segmento, até chegar a sócio, diretor. Eu comandava uma empresa com 40 consultores naquela época. Então, assim, era uma coisa que não era qualquer pessoa, né? E mesmo assim a gente sofreu. Então, é certo, você falou, né? O empreendedorismo é extremamente desafiador, né? Então, eu acho que o empreendedor ele tem que ter nele uma inteligência emocional boa. Tem que ter inteligência emocional. Então, assim, quem não se sente num bom nível de inteligência emocional, por isso que eu digo que os vascaínos levam vantagem, entendeu? Nesse aspecto, né? Isso aí me ajudou, por ser vascaíno e continuar vascaíno, né? O vascaíno de Araque que deixou de ser vascaíno, não, porque esse não tem inteligência emocional, né? Mas tem que ter uma inteligência emocional, porque você tem que ser resiliente, você tem que ter capacidade de lidar com as situações, tem fases ruins,
né? A economia é cíclica, né? Como tudo na vida, a economia é cíclica e a gente, vamos dizer assim, a gente abre um negócio para fazer ele dar dinheiro, né? Então é para mover a economia, e a economia tem seus ciclos, né? E você tem que conseguir aguentar o ciclo de baixa, guardar no ciclo de alta, enfim, você tem que conseguir lidar adequadamente com os ciclos econômicos. Todo empreendedor tem que ter essa capacidade de se reinventar e tudo mais. E compreender também que não é uma linha reta, né? Nem sempre o caminho reto é o mais rápido ou o mais seguro. Então, a vida empreendedora, ela é de altos e baixos, né? A vida é como uma gangorra. Hora eu tô embaixo, hora eu tô em cima. E nesses 10 anos, Marcelo, de Esmerari, certamente você acompanhou aí várias empresas. Nos bastidores eu até falei, ele morou um período aqui em João Pessoa, quero que você conte essa história. O que fez você vir a João Pessoa. Ele passou um bom tempo aqui conosco, gente. Eu disse assim, Marcelo fez muitas empresas que hoje estão vivas ganharem um novo fôlego, um novo oxigênio através da Esmerari, sobretudo no aspecto de consultoria, acompanhamento e gestão. Mas conta pra gente, Marcelo, um atendimento, um case, uma empresa que, sobretudo nesses 10 anos, fez você dizer, tô no caminho certo, é isso, acertamos, e é isso que eu quero continuar fazendo para os próximos 50 anos. Alberto, eu acho que assim, o encantamento com a carreira, né, que eu tive desde o início, ele é pelos desafios, né? Você está o tempo todo em segmentos diferentes, em lugares diferentes, com culturas diferentes e com pessoas diferentes, tendo que lidar com desafios diferentes, assim. Então, o meu encantamento com a carreira de consultor, ele foi por isso, assim, aquilo me dominou completamente, né? E eu vi algo que tinha um desafio muito grande, então aquilo me chamou a atenção, né? E assim, isso foi sendo alimentado ao longo do tempo, né? Então é óbvio que você tem coisas boas que acontecem e coisas ruins que acontecem. Não dá tudo certo o tempo inteiro, a vida não é assim, né? Então, essa vida de comercial de margarina, né? Nem sei se atualmente não vejo tanta TV, mas não sei nem se tem, né? Aquela coisa de todo mundo família feliz perfeita, o o mundo tempo. perfeito. Isso não existe, né? Então, essa situação não existe. Não dá tudo certo o tempo inteiro, mas é óbvio que você tem que acertar muito mais do que errar e usar os erros como alavanca, né? Então, é o que nós sempre defendemos na Esmerari. Então, mesmo quando a gente erra, a gente é muito parceiro dos nossos clientes e para poder acertar, né? E, enfim, então eu acho que a cultura Esmerari, ela vem dessa empolgação, dessa animação, desse gosto de estar dentro das empresas e ver o sucesso das pessoas e ajudar as empresas a produzirem sucesso e tudo mais. E a história tem para todo gosto, né? A gente está muito presente no universo de família. Eu costumo dizer assim, para ilustrar o desafio de empresas com gestão familiar, é que você pega assim, ser sócio. Eu conheço várias pessoas que falam assim, eu não quero ter sócio, eu não quero ter sócio. Ontem até almocei com um empresário local aqui e ele estava contando um episódio da vida dele, onde ele falou para o sócio dele, eu não quero ter sócio, ou você compra ou eu compro. Então aconteceu com ele. Então eu ouço muito isso, eu não quero ter sócio. Então você fala, você construir uma sociedade é desafiador. A gestão, fazer a empresa dar resultado, etc., também é desafiador. E família tem suas memórias, tem suas desavenças, tem seus desafios, também é desafiador dar com a família. É o pai, é a mãe, é o irmão, é o cunhado, é não sei quem, é não sei quem aquilo. É desafiador. Então, a empresa familiar, ela junta essas três coisas. Você está num negócio que você precisa entregar resultado, você tem uma sociedade e essa sociedade é em família. Então, você pegou três elementos desafiadores e botou junto num único lugar. Então, são muitos desafios, sabe? Talvez, se eu pudesse dizer o principal, seja o desafio do diálogo e querer tratar das coisas que precisam ser tratadas. Assim, muitas vezes na família acontece aquela coisa de você querer empurrar as coisas para debaixo do tapete, vamos administrar os problemas, vamos administrar as situações, e aí você não trata o que precisa ser tratado. E aí eu estou lembrando agora de uma situação que eu vivia muitos anos atrás nisso, lá no Rio, numa grande companhia de varejo, não vou falar nem o segmento, porque
uma grande companhia de varejo, e aí você tinha 2 irmãos que eram sócios, já com uma certa idade e tal, e a gente começou um trabalho, os filhos trabalhavam lá, vários dos filhos trabalhavam lá e tudo mais. A gente sempre começa com um diagnóstico. Quando a gente apresentou o diagnóstico e viu os problemas que tinham, de memórias, de isso, de filho que era beneficiado, do outro que era isso, da posição na empresa, das disputas dentro da família, um dos irmãos virou para mim e falou assim: não, 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 eu já estou com 70 e tantos anos, daqui a pouco eu já não estou mais aqui, vamos parar esse trabalho, eu não vou mexer nesse negócio, nessa né, casa de marimbondo, não vou mexer nisso, quando eu morrer, eles que se virem. E eu não quero mexer nesse negócio, né? O irmão um pouco mais novo, o outro irmão, falou: não, Marcelo, vamos parar a reunião por aqui, tal, deixa eu conversar com ele. E aí a gente parou ali, na semana seguinte ele me chamou, eu voltei e a gente continuou o trabalho. E a gente fez o que tinha que fazer e tratou o que tinha que ser tratado. Mas, muitas vezes, é mais fácil a gente fugir do problema e ter a ilusão que a melhor forma de tratar é não tratar. Eu costumo dizer que isso é uma ilusão. O problema vai vir. E se você adiar a solução do problema, ele vai ficar pior. Então, é um pouco da realidade que a gente vive. E é até bíblico, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se tem uma coisa que o homem tem medo, é da verdade. O bicho homem, o ser humano, ele vive fugindo. Ele, não me conte, não. Não, eu prefiro não saber agora. Então, eu estava esses dias conversando com outro empresário, que eu disse, cara, quanto mais rápido você identificar o que está realmente te limitando, mais rápido você vai resolver. E se você conseguir sentir hoje, eu até utilizo muito esse exemplo, Marcelo, se a gente conseguir hoje prever a dor do amanhã, ela vai doer menos agora. Então vamos sentir hoje a dor, sobretudo quando a gente monta uma empresa, ninguém quer acabar uma empresa. Então, muitas empresas que terminam, sociedades que se quebram, né, Marcelo? Acaba quebrando também a integridade humana, o relacionamento se perde. Porque o cara ele não quer prever, tipo assim, e quando a empresa não tiver caixa, quem vai sangrar junto? Quem vai aportar mais grana? Tá, e se eu descobrir que você desviou uma grana, como é que eu faço? Então, queria que você pudesse trazer, porque é um tema que, primeiro, as pessoas fogem, não querem ter essa conversa, né? Num regime aqui, estou montando uma empresa ou estou promovendo alguém ou tendo um sócio, os direitos e deveres. Calma aí, vamos lá. E se eu descobrir que tu me roubou, o que é que eu faço? E se você disser que, não quero mais trabalhar aqui, como é que a gente faz a tua saída ser uma saída segura para o negócio? Então, como funciona isso, Marcelo, na prática? É isso mesmo que acontece? Sim. Eu digo o seguinte, assim, a construção de diálogos, de bons diálogos, né, de conversas francas dentro da empresa, ela talvez seja um dos elementos mais importantes para lidar com esses conflitos e com esses problemas. Então, a gente precisa estruturar ambientes, locais, momentos, para que a gente possa tratar dos assuntos que precisam ser tratados, né? Agora, também você precisa ter a estrutura de conversa, de diálogo com as pessoas, com os participantes também adequado. Então, às vezes, a gente mistura muito os assuntos. Então, a gente trata de assunto com gente que não tem que tratar, dentro da própria estrutura familiar da empresa, e em outros fóruns a mesma coisa. Então, o que a gente costuma fazer, claro, cada realidade é uma realidade, tem que entender um pouco a história da família, a história da empresa, o momento, a cronologia dessa empresa, né? O seu time, o seu momento. Mas, de uma forma geral, a gente cria conselhos que são ambientes adequados para esse tipo de discussão. Pode ser conselho familiar, conselho administrativo, né? Então, conselhos de sócios, e aí, dependendo do nível de maturidade dessa empresa, do tamanho, da escala, de uma série de coisas. E a gente separa os diálogos. O que se conversa nesse fórum aqui? O que se conversa nesse outro? O que se conversa nesse outro aqui? E a gente procura antecipar coisas que são, para as pessoas naquele momento, inimagináveis até. Quando isso acontece, é a melhor forma, é a melhor coisa, porque você está se antecipando a situações. A gente já sabe, né? Já são quase 30 anos fazendo isso, a gente já sabe exatamente quais são os problemas corriqueiros, quais são os problemas que dão conflito, quais são as situações que precisam
ser colocadas, né? Então, a gente pode antever esse tipo de situação e criar mecanismos que ajudem a resolver caso isso ocorra no futuro. Então, é isso que a gente acaba fazendo, criando acordos de sócios, né? Acordos familiares, direitos e deveres, regras específicas a partir dos conselhos, dos fóruns adequados de diálogo, de construção do diálogo, né? E a gente facilita essa construção e esse diálogo para que a gente consiga avançar, né? Para esses objetivos aí. Maravilha. Gestão ficou para uma grande empresa? Não. Opa. Que uma vez um cara me disse, não, quando eu tiver grande eu faço esse negócio de gestão aí. Muitos empreendedores e empresários olham a gestão como se fosse um ser humano, né? Não, quando eu tiver grande eu pego a gestão. Fala pra gente então, Marcelão, por que é que o pequeno não tem gestão? Por que o pequeno não tem gestão? Assim, eu não sei se isso para mim não é verdade, né? Opa! O pequeno tem gestão, né? A gente tem que entender se ele tem uma gestão adequada, né? Vamos dizer assim, né? A gestão mais adequada. E é possível ter gestão desde o início, sabe? Então, eu acho que a própria Esmerari, ela é um bom exemplo disso, né? Vamos dizer assim, eu consegui desfazer uma sociedade há 10 anos atrás. E apesar, se essa sociedade for desfeita, ela foi desfeita porque haviam divergências entre sócios. Mas a gente não desfez a sociedade brigando, a gente não inviabilizou o diálogo, né? Porque a gente tinha que desfazer a sociedade. A gente definiu, é isso, é aquilo, fazemos assim, custa tanto, vai ser assim, indeniza tanto, fica aqui, você fica com aquilo, eu fico com isso, e vida que segue, cada um seguiu o seu caminho. Então, acho que é um bom exemplo, né? Então, a gente não precisa manter a sociedade ad eterno. Ela tem que continuar, a gente tem que fazer o esforço para isso, se isso for produtivo para a empresa. Se isso não for mais produtivo para a empresa, isso for inviável, nós temos que prever mecanismos de desfazer a própria sociedade. Isso pode ser pensado desde o início, por exemplo, quando uma empresa é pequena. Nós não éramos uma empresa grande, né, de milhões de faturamento. Nós faturávamos alguns milhões por ano, mas não era uma empresa de bilhão. E nós já tínhamos isso definido. A Esmerari, desde o início, tem isso definido, né? Eu fundei a Esmerari com a Elisângela numa proposta de sociedade partnership, onde os consultores poderiam se tornar sócios. Desde o início, nós definimos essa modelagem. E os consultores estão se tornando sócios. Eu tenho sócios que foram trainees que nós treinamos na empresa, que nós desenvolvemos, cresceram na companhia, se tornaram gestores na empresa e se tornaram nossos sócios. Então, isso foi definido desde o início, quando a empresa era meia dúzia de pessoas. Então, não é porque você tem que... Só a grande empresa pode ter gestão. A gente, desde o início, tinha um plano de desenvolvimento, um plano estratégico. Tudo bem, Marcelo, mas você era consultor, mas tudo bem. Tem muita gente, tem muita casa de ferreiro que o espeto é de pau, não é de ferro. O nosso objetivo é fazer que na nossa casa, na casa de ferreiro, o nosso espeto seja de ferro. Mas tem muito lugar que o espeto é de pau, não é de ferro, né? Então, a gente procura ser cuidadoso com isso. Há 3 anos atrás, portanto, a empresa com 7 anos, eu comecei uma transição numa empresa que não é uma grande companhia com centenas de funcionários. É uma empresa com 20 funcionários, com 20 colaboradores. Eu comecei uma sucessão. Então, portanto, você pensa assim, uma empresa com 20 colaboradores, ela depende do fundador, né? Se o fundador sair, essa empresa quebra. Eu saí da empresa e ela não quebrou, está viva. Não depende de mim. Então, é isso. Isso significa que você faz gestão desde o início. Tem uma cultura própria, tem processos definidos, tem uma estratégia clara, tem formação de pessoas, você compartilha a sociedade, divide cotas. Foi isso que a gente construiu na Esmerari. E ela continua. O fundador saiu e a empresa continua. Tem sucessor, tem gente, os funcionários não querem sair da empresa, nosso time é assediado, porque o consultor, ele... quando a gente atende um cliente, fala, pô, eu queria ter um funcionário igual esse consultor da Esmerari. Então, nosso time é assediado, recebe proposta para ganhar mais e não sai. Então, é isso que nós construímos. É verdade. Eu, por várias vezes, já até te falei isso,
você tem um modelo de formação de colaboradores que eu acredito que é extraordinário. Para mim, pelo menos para mim, me chamou muita atenção. Pessoal, não sei se você conhece algum consultor da Smerari, eu até brinco com eles, cara, o Marcelo Andrade fez de você um Marcelo Andrade. Eles, por incrível que pareça, em vários momentos eles têm um tom de voz que você tem, eles gesticulam como você gesticula. Então, eu olho para isso e digo, caraca, que incrível esse modelo de transformar pessoas em colaboradores, no caso de vocês, em esmerados, né? Passar por todo esse processo, eu particularmente, em particular o Luiz Augusto, que hoje é o principal líder de vocês, né? Ele entrou, ele seguiu toda essa carreira. Perfeito, se tornou sócio, né? Tornou sócio e hoje ele comanda a operação da empresa. nacional da empresa, né? Exatamente. Falando nisso, Marcelo, vocês hoje atuam em quais lugares do Brasil? A gente atua em qualquer lugar onde precisar da Smerari e a gente for chamado, né? Hoje a gente tem 4 bases de operação, que são... quando a gente começou a empresa, a gente atendia a partir do Rio de Janeiro, né? Que é a nossa origem do Rio de Janeiro. Não é mais, hoje a gente tem funcionários no Nordeste, que são nordestinos, nascidos aqui em João Pessoa, por exemplo, em Aracaju, em outras cidades do Nordeste. A gente tem funcionários do Centro-Oeste, né? Então, nascidos em Mato Grosso e tudo mais, e também cariocas e outros lugares. Mas, no início, nós éramos uma empresa carioca ali, do Rio de Janeiro, que atendia o Brasil a partir do Rio de Janeiro. E depois a gente entendeu que seria um diferencial se nós desenvolvêssemos um modelo. A gente estava criando um modelo de formação, esse que você falou, de formação de gente, né? Então, desde sempre, uma empresa pequena fazendo isso. Então, por isso que dá para ter gestão numa empresa pequena. Não é porque você é pequeno que você não tem que ter gestão, não tem que ter a melhor gestão. É isso que vai garantir a sustentabilidade do seu negócio, nisso que a gente acredita. A gestão traz sustentabilidade para o teu negócio. E aí a gente começou a ampliar isso. Então, hoje a gente tem consultores que residem no Nordeste, consultores que residem no Sudeste, consultores que residem no Centro-Oeste. Então, nessas 3 regiões do Brasil, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, nós temos equipe que mora lá, que reside lá e atende localmente. Então, a gente reduz as áreas de deslocamento, né? Então, um consultor que está aqui em João Pessoa, por exemplo, ele atende o Rio Grande do Norte e ele atende Pernambuco, né? O consultor que está em Sergipe, por exemplo, ele atende Alagoas e ele atende a Bahia, né? E assim a gente vai fazendo. Quem está no Rio atende Minas, atende São Paulo e por aí vai. Mato Grosso atende Mato Grosso do Sul, atende Goiás, atende Brasília. E aí a gente vai organizando o time dessa forma. Perfeito. 10 anos de Smerari, certamente muito calo você adquiriu, calos e músculo, né? Poxa vida, uma empresa de serviços passou pela pandemia, né? E graças a Deus estamos vivos aqui contando essa história. Muitos desafios, o mercado incerto. Mas eu quero falar um pouquinho agora, Marcelo, do Marcelo Andrade lá do início da carreira. Imagine que nós tenhamos aqui uma máquina do tempo. E agora nós vamos entrar nessa máquina do tempo e voltar, Marcelo Andrade, 25 anos atrás. Se você encontrasse aquele Marcelo Andrade de 25 anos atrás, o que você falaria para ele? Rapaz, olha... Uma só coisa ou pode ser... Aproveita, você tem bons minutos com ele. O que você diria? Eu tentaria acelerar um pouco os aprendizados dele, sabe, Alberto? Porque para chegar nesse ponto que a gente chegou e para ter a Smerari como uma empresa sustentável, que passa por pandemia, que vive a crise do... Assim, 10 anos de Smerari é só crise, né? Crise do governo Dilma, Temer... Aí Bolsonaro, pandemia, né? Então, é só crise, uma crise atrás da outra, né? Foram muitos erros que a gente cometeu. Então, eu tentaria acelerar um pouco esse processo, né? Então, eu diria para ele desde o início, porque eu não tinha essa visão. Lá atrás, há 25 anos atrás, eu não tinha essa visão. Eu errava muito com as pessoas. Eu era muito focado só no resultado e na entrega da tarefa, né? Tem que fazer, tem que entregar, tem que isso, tem que aquilo outro. Cabeça de engenheiro, né? Engenheiro é aquele cara, vamos botar assim, meio tocador de obra. Tem que entregar, é o cronograma, é o prazo, é o desempenho, é o resultado.
Então, há 25 anos atrás, 25 anos atrás era 98, né? Eu tinha 26 anos, né? Em 98. Então, eu tinha essa característica. Então, os meus erros com as pessoas foram desenvolvendo uma capacidade de liderança. Eu fui buscando desenvolver uma capacidade de liderança e um foco no ser humano como agente realizador das coisas, né? Então, para nós, hoje, o elemento humano é o fundamental. As pessoas são fundamentais. São as pessoas que fazem as coisas. Por isso que as pessoas não saem da Asmerari, porque elas são cuidadas, elas são tratadas. A gente pensa a carreira delas a longo prazo. E a gente encontra pessoas como eu, que aceitava ganhar 4, 5 vezes menos pelo que estava aprendendo e aquilo que queria conquistar no futuro. Eu não me arrependi dessa decisão que eu tomei em 1995. Então, a gente encontra pessoas com essa característica também, que recebem propostas maiores, financeiramente falando, mas elas não são maiores no pacote do que a Asmerari entrega. Porque ela entrega cultura, ela entrega desenvolvimento, ela entrega treinamento, ela entrega oportunidade dele ganhar aquilo um pouquinho mais adiante, de ser sócio da empresa. Então, isso a Asmerari entrega no longo prazo, né? Então, eu acho que o que eu diria para o Marcelo Andrade, de 1998, há 25 anos atrás, é isso, cara. Pô, seja mais cuidadoso com as pessoas, olhe para o ser humano um pouco melhor, né? Tudo não é só tarefa, e se você quer a tarefa, se você quer o resultado, primeiro cuida das pessoas que elas vão te entregar o resultado. Então, eu acho que é isso que eu diria para o Marcelo. Incrível, 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 incrível. Marcelão, o papo é bom e o tempo passa que a gente nem percebe. Chegando aqui já nos momentos finais, eu tenho uma última pergunta para te fazer. Eu aprendi nessa minha jornada que sem mentores o mundo se torna muito mais desafiador. Eu tenho o privilégio de ter você como um dos meus mentores. E te agradeço desde já toda a sua disponibilidade, todos os momentos que você até... Alberto, eu não vou falar mais sobre isso, que Alberto, eu já te disse que tu tem que fazer. Eu me lembro que em vários momentos você foi... Alberto, essa decisão, cara, já era para você ter resolvido. E eu te agradeço. Pois o empresário que eu tenho me tornado tem muito do Marcelo Andrade. E pegando esse gancho dos mentores, curiosidade, Marcelo, quem são os mentores do Marcelo Andrade? Claro, naturalmente, no início da minha carreira, meus chefes foram meus mentores, né? E com as suas virtudes e com os seus defeitos. Ninguém é perfeito. Então, eu sou muito grato aos chefes que eu tive, e isso não me cega para não enxergar os defeitos. E o que eu procurei fazer era aprender com as virtudes e aprender com os próprios defeitos que ele tinha, de como eu não deveria fazer quando eu estivesse na posição dele, porque aí, quando você está na posição do seu chefe, o buraco é mais embaixo, né? E as coisas, você acaba vendo as coisas numa perspectiva diferente. Depois que eu avancei e eu fui para uma carreira solo, no sentido de que eu era o fundador, eu era o líder número 1 da empresa, eu vivi uma certa orfandade ali, num primeiro momento, e eu tive que buscar novos mentores, assim. E aí, o que eu fiz? Eu criei um conselho dentro da empresa e busquei alguns amigos meus que eu tinha feito na minha carreira, que eram donos de empresa, consultores de outras companhias, pessoas que eu desenvolvi relacionamento e os convidei para que eles pudessem ser meus conselheiros, e formei um conselho de administração. É sempre aquela lógica de casa de ferreiro, espeto de ferro. Se a gente sugere isso para os nossos clientes, por que isso não serve para nós, né? Então, foi o que a gente fez desde o início, no primeiro ano. Mais uma vez, uma empresa pequenininha tinha conselheiro, né? Então, você fala, pô, mas tinha conselho? Tinha conselho, porque a gente acredita na solução que a gente vende, né? Então, aí eu criei conselhos e sempre tive 2 pessoas, e a gente vai mudando isso, e se você entrar no site da Asmerari agora, você vai ver lá que tem conselheiros lá, que eles são mentores que eu tenho na minha vida, né? E que eu estou sempre com eles. Semana passada, eu estive com Marcelo Rocha, tomando um café com ele, que é um dos meus conselheiros, um empresário bem-sucedido, construiu um negócio, foi meu cliente, fui consultor da empresa dele, depois se tornou um amigo, foi bem-sucedido, vendeu a empresa dele para um fundo internacional, né, resolveu a vida dele com 40 e poucos anos de idade, hoje é investidor, empresário, e é um conselheiro, e assim vai, né? E eu acho que muitos dos nossos clientes acabam, sem eles saberem, eles são
mentores e conselheiros para mim. Você, Alberto, é uma pessoa que eu conheci em 2016. Você é o culpado de eu estar aqui em João Pessoa, né? E da gente ter uma estrutura aqui. Você que trouxe a gente para cá, me trouxe para fazer uma palestra de gestão de empresas familiares. Eu fiz um evento para você, uma palestra de gestão de empresas familiares, e assim começou a nossa trajetória na Paraíba. Então, eu sempre admirei a sua trajetória, sempre admirei as suas conquistas, o seu crescimento. Tenho acompanhado isso desde 2016 e sou testemunha ocular de todos os seus avanços e a pessoa disciplinada que você é, né, e tudo mais. E, naturalmente, também me inspira bastante na minha carreira, a sua trajetória, enfim. Então, são pessoas que passam pela nossa vida. Às vezes, elas nem sabem disso, mas a gente se inspira, né? A gente procura manter a humildade, manter os pés no chão, entender que, por melhor que a gente possa ter feito um trabalho, isso não nos garante nada no futuro, a gente precisa continuar melhorando, né? E aí, livros também, autores, né? Num primeiro momento, eu sempre gostei de ler bastante, e vários dos mentores de negócios e consultores internacionais, e, enfim, professores, né, internacionais ou executivos mesmo. A gente lê o livro e eu leio. Eu tenho uma forma de ler que é bem lenta mesmo, devagar. Eu não leio o livro rapidão, eu leio o livro digerindo o livro, né? Então, são pessoas que também acabam sendo nossos mentores para a gente tentar adaptar, entendendo a nossa realidade e se inspirar. Então, assim, eu diria que eu tenho muitos mentores. Maravilha, maravilha, Marcelo. Pô, obrigado, cara. Obrigado pela sua disponibilidade, pela sua partilha. E antes de fecharmos o nosso episódio, um livro que todo empreendedor deve ler. Qual é? Rapaz, eu teria alguns livros para indicar, dependendo um pouco do momento, sabe? Mas para tentar ser genérico e não, porque tem livro que talvez eu indique aqui e que não seja o momento para essa pessoa ler. Ela deveria estar um pouquinho mais à frente no processo da minha avaliação. Mas eu acho que é um livro que todo empreendedor deveria ler, na minha forma de ver, porque ele fala um conteúdo mais voltado para um autoconhecimento e para lidar com as pessoas, né? Liderança, relacionamentos e tudo mais. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Steve Covey. Eu acho que ele atende a todo mundo. Ele pode ser uma pessoa que está com um consultório, o proprietário desse estúdio aqui, você que já está há alguns anos aí nessa carreira empreendedora, um camarada que tem uma empresa de 20 anos. Eu acho que eu vou indicar esse livro porque eu acho que ele é um livro, para mim, é um livro de autoconhecimento, é um livro de liderança, é um livro de relacionamento com as pessoas, e ele é um livro que, na minha avaliação, muito do que a Smerari faz tem a ver com o que o Covey fala nesse livro. Apesar de ser um livro bem antigo, ele é de 1989, né? Mas ele tem a ver com o que o Covey fala nesse livro, porque ele trata de resultados duradouros, sabe? Resultados que são, de fato, não parecem ser, são, de fato, e que ficam, né? E aqui eu estou falando um pouco do slogan Smerari, né? O que para Smerari é fundamental. Resultados sustentáveis, resultados que são e que ficam, né? São bem plantados, com bom alicerce, sem correr, sem ser afoito, num processo de construção gradativo, mas que é perene e que aguenta as intempéries, as pandemias e as reveses que os ciclos econômicos vão ter, né? Vão apresentar para qualquer empreendedor e para qualquer empresa numa caminhada de 30 anos. Então, você não pode pensar um negócio 2 anos, né? Você tem que pensar um empreendimento é algo para 10 anos, para 20 anos, para 30 anos, né? E quando você pensa nessa perspectiva de longo prazo, você precisa construir coisas fortes e bem sedimentadas, bem alicerçadas, e eu acho que o Steve Covey entrega isso nos 7 Hábitos. Maravilha, maravilha, ó. E você que está nos assistindo, se inscreva aqui no canal, clique no ícone gostei se você gostou. Se não gostou, pode clicar também no não gostei.
compartilhe pelo menos em um grupo de WhatsApp que eu sei que você participa. Alberto, o grupo da família, bota lá pro teu cunhado assistir, a tua sogra assistir, pro teu irmão assistir. Compartilhe esse episódio. E você que gostou do nosso papo, deixa o seu comentário que eu, Alberto Marinho, quero poder tomar um café com você. E quem sabe até mesmo te mostrar não um caminho fácil, mas um caminho seguro para você continuar crescendo. Marcelo Andrade, muito obrigado. Prazer grande, meu amigo. Uma honra estar aqui com você. A alegria de ter Parabéns. recebido você. Tamo juntos. Acompanhe o próximo episódio do Visão de Valor, o nosso talk show de negócios.